E se a solidão não for um sintoma de fracasso social, mas sim o maior troféu da inteligência humana? Nossa, essa é uma provocação e tanto para começar. Pois é, hoje a gente vai explorar um documento que, olha, vira a nossa concepção de pertencimento e isolamento completamente de cabeça para baixo. Uhum, totalmente. Porque, assim, geralmente, quando a gente prepara o material para nossa análise profunda por aqui, a gente lida com aquelas pilhas imensas de relatórios acadêmicos, né? Ah, sim. Dezenas de páginas de pesquisas empíricas, tabelas de dados que não acabam mais. Exato. Existe quase uma regra não escrita de que o conhecimento complexo exige, sei lá, um volume monumental de texto. A gente está acostumado a medir a profundidade pelo peso do papel. Mas o material que a gente tem em mãos hoje é uma quebra espetacular dessa expectativa, porque a gente está olhando para um documento em formato PDF intitulado Feliz com a Solidão, sem acento mesmo, e ele tem exatamente uma página. Uma única página. É muito impressionante. Sim, e consiste em uma única imagem fotográfica de altíssimo impacto visual, tudo isso acompanhado de uma citação incisiva, quase cirúrgica mesmo, do autor Luiz Roberto Bodsin. Para mim, essa é a prova definitiva de que a densidade de uma ideia não se mede de jeito nenhum pela contagem de páginas. Uhum, com certeza. O que a gente tem nesse material é um exercício de síntese brilhante, sabe? A justaposição daquele elemento visual com o texto ali do lado, isso cria uma tese filosófica completa, que atinge quem lê de uma forma quase imediata. Atinge em cheio, né? Atinge em cheio, mas ao mesmo tempo carrega camadas que vão exigir uma reflexão super demorada. Porque a premissa central desafia uma das noções mais, arraigadas da nossa cultura. Que é essa ideia de que estar cercado de pessoas concordando com a gente é o estado ideal da vida. Exatamente isso. E o documento propõe justamente o oposto. Ele vai revelando o custo oculto de pertencer à massa e, em contrapartida, a imensa recompensa psicológica que aguarda aqueles que ousam buscar a independência intelectual. Ok, vamos desvendar isso. Começando por colocar a citação completa do Bodstein na mesa. Acho fundamental. Porque ela é um mapa que vai guiar toda a nossa jornada de hoje, sabe? O texto diz o seguinte, abre aspas, o pensamento crítico invariavelmente impõe distanciamento gradativo e irreversível em relação ao pensamento osmótico de massa, mas traz ao ser pensante um justificado orgulho da sua solidão. É um texto fortíssimo. Muito forte. E essa primeira parte lança uma luz muito peculiar sobre a mecânica da mente humana. Porque o autor estabelece uma oposição cristalina ali, quase um campo de batalha, sabe? Um campo de batalha interno e externo. Isso, entre o pensamento crítico de um lado e o que ele chama de pensamento osmótico de massa do outro. O que é fascinante aqui é a precisão absurda do vocabulário que ele escolhe. A palavra osmótico, né? Exato. A escolha da palavra osmótico é um daqueles momentos de clareza conceitual que, mudam a forma como a gente enxerga o dia a dia. Como se uma chave virasse na nossa cabeça. Exatamente. E para entender o peso dessa crítica, a gente precisa fazer um desvio super rápido lá para as aulas de biologia. Ah, vamos lá. Puxando pela memória agora. Lembra da osmose? Na natureza, a osmose é aquele processo pelo qual a água, ou um solvente qualquer, atravessa uma membrana semipermeável. Uhum. E ela sai de um ambiente onde a concentração de soluto é menor para um ambiente onde é maior, sempre tentando equalizar os dois lados. Procurando um equilíbrio ali, né? Isso. Mas o detalhe fundamental da osmose, e que o Bodstein pesca com maestria, é que ela é um processo de transporte passivo. Passivo, não tem esforço. Nenhum esforço. A célula não gasta um único grama de energia metabólica para que a osmose aconteça. Ela corre naturalmente, ditada puramente pela força e pela pressão do ambiente ao redor. Nossa, isso faz muito sentido. Então, quando ele pega esse conceito emprestado e descreve o comportamento humano como pensamento osmótico de massa, ele está revelando o mecanismo oculto por trás da grande maioria das nossas interações sociais hoje. Trazendo isso para a realidade de quem nos escuta, significa que a maior parte dos conceitos, sabe, das indignações morais que a gente vê por aí, das crenças. Até dos gostos pessoais, né? Sim, até dos gostos. Tudo isso que circula na sociedade não é resultado de uma reflexão deliberada de cada um.
Não mesmo. São absorções passivas. É tipo, vamos pensar no pensamento osmótico, como uma daquelas esponjas sintéticas e super secas que alguém deixa cair em uma calçada cheia de poças d'água depois da chuva? Adorei essa imagem. A esponja na calçada. Pois é, porque pensa bem, a esponja não tem agência nenhuma. Ela não faz uma análise rigorosa do que está ali no chão e decide, tipo, hoje eu vou absorver apenas a água limpa e vou bloquear as impurezas. Seria ótimo, mas não é assim que funciona. Não, de jeito nenhum. Ela simplesmente expande os poros dela e suga tudo que a cerca, de uma maneira totalmente indiscriminada e automática. A água entra, a lama entra, os detritos entram. É um pacote fechado. Exato. Se a gente traduzir isso para nossa mente, se uma pessoa está imersa em um grupo onde todo mundo repete uma mesma narrativa, a conveniência osmótica faz com que essa narrativa atravesse a membrana do intelecto. Sem encontrar absolutamente nenhuma barreira. Nenhuma. Entra direto e o ambiente moderno, se a gente pensar bem, amplifica essa poça d'água de uma maneira que a gente nunca viu antes. Nossa, com certeza. Com a internet, então... A gente vive cercado por algoritmos projetados especificamente para criar esses ambientes de alta concentração de ideias similares, né? as famosas bolhas. E nessas bolhas, concordar não exige qualquer intenção consciente de quem está lá. Exige apenas proximidade e uma exposição contínua. Só estar lá já basta. Adotar a ideia da massa é meio que a configuração padrão do cérebro humano, porque no fim das contas poupa calorias mentais. O cérebro adora economizar energia. Adora. E se a gente olhar para o outro lado dessa dicotomia apresentada no texto, o lado do pensamento crítico, a gente entende na hora por que ele é tão raro. Porque dá trabalho, né? Muito trabalho. O pensamento crítico não pode ser uma esponja. Se a gente mantiver a sua analogia da água, ele seria o equivalente a um maquinário super complexo de osmose reversa. Essa comparação do sistema de purificação ilustra perfeitamente o atrito da coisa. Porque na osmose reversa você não pode simplesmente deixar a água fluir, né? De jeito nenhum. A água não vai sozinha. Você precisa aplicar uma pressão imensa, forçando o líquido a ir contra o seu fluxo natural através de membranas extremamente densas. Isso mesmo. Tudo isso para conseguir separar a água pura da contaminação e transferindo isso para nossa mente. Pensar criticamente é um trabalho assim, exaustivo. É remar contra a maré o tempo todo. Exato, exige você questionar ativamente a fonte da informação, procurar os furos na lógica de um argumento que, sei lá, tá todo mundo ao seu redor aplaudindo. E resistir àquela gravidade do consenso, né? Que puxa a gente o tempo todo. Sim, é separar o que é um pensamento válido e fundamentado daquilo que é apenas o ruído ensurdecedor da massa. E isso explica, de uma forma bem crua, o motivo pelo qual a adesão ao pensamento da massa é infinitamente mais sedutora para a maioria das pessoas. Com certeza. Ser a esponja traz paz imediata e sensação de pertencimento. É quentinho, né? É confortável. Muito confortável. Enquanto seu filtro purificador garante que a sua mente fique limpa, mas o processo em si é ruidoso, é cansativo e, acima de tudo, solitário. E é justamente esse atrito contínuo com o fluxo natural da sociedade que engatilha a segunda fase do argumento do Boostein. A virada no texto dele. São incontornáveis para quem decide, digamos, ativar e manter ligado esse sistema de purificação. O autor afirma lá que o pensamento crítico invariavelmente impõe distanciamento gradativo e irreversível. É uma constatação bem direta sobre o pedágio social que a independência cobra da gente. Mas é aqui que eu preciso fazer uma pausa. Eu quero tensionar um pouco essa visão do autor agora. Manda ver. Porque, assim, eu acompanho perfeitamente a lógica do esforço mental, dessa purificação toda que a gente falou. Mas a escolha das palavras dele me soa incrivelmente absoluta, sabe? Entendo. Palavras muito fortes. Ele usa invariavelmente, irreversível. São termos que simplesmente não deixam espaço para exceções. Não deixam mesmo. É uma via de mão única na visão dele. E isso não seria uma visão um pouco dogmática ou, não sei, sombria demais?
porque passa a impressão para mim de que, a partir do momento em que alguém aciona o pensamento crítico, a pessoa está assinando uma sentença de exílio imediato da sociedade humana. Parece que torna o intelecto uma maldição, né? Exato. Uma maldição que condena a pessoa ao banimento para todo sempre. Olha, o seu incômodo com essas palavras absolutistas é perfeitamente compreensível. E elas assustam mesmo, porque contrariam o nosso desejo mais instintivo. Que é ter o melhor dos dois mundos. Exato. A gente quer a nossa independência intelectual, claro, mas a gente também quer o pertencimento total à nossa tribo. Ninguém quer ficar de fora. Sim, a gente é um animal social, afinal. Mas se a gente dissecar um pouco a psicologia das relações humanas, a perspectiva do Botstein se sustenta com uma precisão que é quase matemática. É mesmo? Como assim? Vamos separar os dois adjetivos que ele usa. Primeiro, ele diz que o distanciamento é gradativo. Não é do nada. Isso. O pensador crítico não sofre uma mutação da noite para o dia, arruma as malas e foge para morar numa caverna nas montanhas. O processo é muito, muito mais silencioso do que isso. Nossa, quem está acompanhando a gente talvez já tenha vivenciado exatamente isso na prática, sabe? Sem nem saber dar um nome para a coisa. É muito comum. Onde você vê isso acontecendo? Sabe aquele momento clássico em uma mesa de bar? Ou no famoso almoço de domingo com a família? Onde, de repente, as conversas habituais começam a soar estranhamente plásticas. Sim, plásticas, ensaiadas. O assunto surge na mesa e, do nada, a ficha cai e você percebe que ninguém ali está realmente elaborando um raciocínio próprio. Estão todos só repetindo, né? Exato. Estão todos apenas trocando slogans. Frases feitas que absorveram passivamente da internet naquela semana e que estão repetindo como se fossem ideias originais. Cara, essa é a perfeita ilustração do fenômeno. O distanciamento gradativo ocorre justamente porque esse descompasso de frequências mentais vai se acumulando aos poucos. Vai enchendo o copo, né? Isso. A pessoa que exercita a crítica começa a notar a fragilidade daquelas certezas absolutas do grupo. O riso diante de uma piada que é muito rasa já não vem com tanta facilidade. Fica meio forçado. Fica. A indignação coletiva perde a força quando o indivíduo ali percebe as falhas lógicas daquela narrativa que está todo mundo comprando. Então, não é um rompimento teatral, onde você levanta da mesa e vai embora. É um desbotamento lento e progressivo daquelas conexões antigas, simplesmente porque o seu vocabulário interno já não é mais o mesmo da massa. Tá, eu entendo perfeitamente a lógica desse desbotamento gradual. É um afastamento quase geológico, tipo umas placas tectônicas se separando bem devagarzinho. Ótima imagem, é bem isso. Mas, ainda assim, isso traz consigo um peso emocional muito grande. Porque exige um luto profundo, você não acha? Um luto pelas relações. Um luto por aquela conveniência osmótica mesmo, que ficou para trás. Afinal, por mais que a massa seja irrefletida e haja no piloto automático, ela oferece aquele calor do rebanho, sabe? A proteção de não ser o único a pensar diferente. Sim, é um abraço muito confortável. Abandonar isso, mesmo que seja de forma gradativa e lenta, deve doer demais. E isso me leva de volta à palavra mais dura do texto para mim, que é irreversível. O luto é real e é uma parte essencial do processo, não tem como negar. Abandonar essa ilusão de pertencimento confortável gera um luto cognitivo que é bem severo. Dói perder essa inocência. Dói. Mas é exatamente a natureza desse despertar que justifica a palavra irreversível que te incomodou. Por quê? Como não tem volta. Vamos pensar da seguinte forma. Uma vez que a sua mente desperta para o comportamento de manada, sabe? Uma vez que você consegue enxergar claramente os fios invisíveis da marionete que estão guiando as paixões e os ódios da multidão. Quando você vê a Matrix. Exato. Quando você vê a Matrix, torna-se biologicamente e psicologicamente impossível desver aquilo. Não dá para apagar da memória. Não dá? A reversão, ou seja, voltar a ser aquela esponja que a gente falou, exigiria que o indivíduo tomasse ativamente a decisão de lobotomizar a própria capacidade de raciocínio. Nossa. E a mente humana lida muito mal com a dissonância cognitiva de fingir que não sabe de algo que ela acabou de descobrir. É impossível mentir para si mesmo nesse nível. Impossível. Então, o distanciamento irreversível não dita que a pessoa vai parar de ir ao supermercado, que vai abandonar o emprego ou deixar de dar bom dia para os vizinhos. A pessoa continua operando normalmente no mundo físico. Certo.
Mas um abismo intelectual que é invisível e intransponível se abre ali internamente. É uma fronteira que simplesmente não pode ser desfeita. E olha, esse abismo interno poderia muito facilmente ser lido como o ápice de uma tragédia contemporânea, né? Sem dúvida. Se a gente tivesse à nossa disposição hoje apenas o texto desse documento, se a gente parasse a análise bem aqui nesse ponto do distanciamento irreversível, a gente ia ter em mãos um manifesto sobre a melancolia inerente à inteligência. Ia ser super deprimente. Um roteiro completo sobre como o preço de despertar é uma condenação a uma inadequação eterna. Seria uma mensagem muito pesada. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é exatamente nesse ponto que o autor utiliza o elemento visual para subverter de forma magistral toda essa nossa expectativa de tristeza. Ele vira o jogo completamente. Vira, e é assim que ele resolve esse dilema do isolamento. Se conectarmos isso a uma visão mais ampla do nosso próprio vocabulário cultural, a gente vai ver a genialidade absurda dessa justaposição. Porque pensa bem, a palavra solidão carrega um dos estigmas mais pesados da nossa história. Sim, é quase um xingamento. Quase. Quando a maioria das pessoas ouvem esse termo, solidão, a imagem mental projetada é quase padronizada na cabeça de todo mundo. É um quarto escuro. Um quarto escuro, apertado, sufocante. Uma figura humana ali encolhida num canto, chorando, sofrendo ativamente pela ausência de outra pessoa. É aquela angústia. Isso. A solidão é socialmente diagnosticada por todos nós como um castigo. Um castigo para quem falhou em se adaptar, para quem fracassou naquele jogo osmótico do pertencimento que a gente descreveu. Exatamente isso. A solidão é vista no dia a dia como um sintoma claro de derrota. Mas a imagem do documento destrói esse estigma de uma vez por todas. Destrói mesmo. Descreve ela pra gente. Vamos visualizar juntos o cenário que compõe ali o lado esquerdo da página, porque ele está em contraste fortíssimo com o fundo negro onde o texto fica à direita. A gente tem uma fotografia expansiva, sabe? De tirar o fôlego mesmo. O foco central é um homem que tem uma aparência madura. Ele veste uma camisa branca, clássica, mas não de uma forma rígida ou formal. Não tá de terno, né? Não, os botões superiores estão abertos, o que sugere que ele não está mais preso por aquelas gravatas metafóricas ou pelas convenções asfixiantes da sociedade. Bem solto. Mas é a postura corporal desse homem que dita o tom emocional de absolutamente todo o documento. Ele está ali de braços completamente abertos, estendidos paralelamente ao chão. É um gesto super grandioso de quem está prestes a abraçar a vastidão inteira do mundo. O rosto dele está voltado para o alto, capturando a luz, e ele tem uma expressão de serenidade inabalável. Muita paz. Muita. E o pano de fundo que está emoldurando ele é um céu monumental. É pintado com umas nuvens em tons super vibrantes de dourado, laranja, um azul profundo, marcando ali o que parece ser um nascer ou um pôr do sol glorioso. É muito impactante. E essa escolha visual do Bodenstein redefine o próprio conceito de solidão, porque o espaço em que esse homem se encontra na foto não é, de forma alguma, o quarto escuro e opressor do nosso estigma cultural. Passa longe disso. É um espaço vasto, livre e que está banhado ali pela luz mais reconfortante da natureza. A ausência daquela turba barulhenta ao redor dele não criou nenhum vazio existencial desesperador, que é o que a gente imaginaria. Pelo contrário, né? Pelo contrário, criou foi o espaço necessário para clareza. E a análise dessa postura física dele que você descreveu é crucial para entender a mensagem. Os braços abertos. Isso. Porque na linguagem não verbal, expor o peito e abrir os braços dessa maneira é o sinal máximo de vulnerabilidade. Você está ali eliminando qualquer instinto de defesa. O peito está totalmente aberto. Mas no contexto dessa imagem específica, isso não sinaliza submissão. Sinaliza uma ausência absolutamente total de medo. É verdade. Os braços ali não estão pedindo socorro e não estão tateando no escuro em busca de apoio em alguém. Eles estão demonstrando uma libertação que é muito profunda.
Nossa, e essa fotografia é a personificação exata, em carne e osso, daquela expressão justificado orgulho que o Botstein escreveu lá no final da citação. Perfeito, exatamente isso. A postura de peito aberto, esse olhar super confiante e elevado aos céus, estão dizendo pra gente que essa solidão intelectual não é, em hipótese alguma, um castigo por a pessoa ser esquisita ou por não conseguir se misturar com a massa. Não é um fracasso. Não, é um troféu. É a recompensa final e gloriosa por você ter tido aquela coragem hercúlea de manter o seu sistema de purificação mental funcionando. Mesmo com todo o desgaste. Mesmo sabendo o quanto ele é exigido da sua mente e do seu espírito. É o orgulho inegável, assim, de quem caminhou até a beira do adismo lá do pensamento crítico. Olhou para a complexidade absurda do mundo sem usar os filtros simplistas da manada. E não recuou de medo. E por causa disso, agora colhe a paz dessa vastidão toda. É lindo isso. É maravilhoso. Aquele homem da foto não está sozinho num vale sombrio porque a sociedade rejeitou ele. Ele está sozinho no topo de uma montanha onde a gravidade intelectual é simplesmente diferente, sabe? Onde muito poucos têm o fôlego necessário para conseguir respirar. E a imagem está gritando que ele está absolutamente, perfeitamente em paz com essa escolha. Totalmente em paz. Porque existe uma distinção filosófica vital sendo feita aqui no material. O documento ele meio que traça a linha divisória entre estar solitário por uma fatalidade circunstancial, tipo por uma falta de opções. A solidão imposta, né? Isso, a solidão imposta. E o abraçar a solitude por uma escolha intelectual e deliberada. Solitude é a palavra. Solitude. O pensamento osmótico passa a nossa vida inteira tentando convencer a gente de que não há destino pior no mundo do que estar fora do rebanho. Porque, segundo eles, fora do rebanho faz frio e tá cheio de predadores. É historinha que contam pra gente. Mas o pensamento crítico, materializado ali naquele pôr do sol majestoso, ele nos ensina que é apenas fora do rebanho que o horizonte consegue se revelar na sua totalidade. Sem aquele bando de cabeças da multidão bloqueando a sua visão, né? Exatamente. E esse orgulho justificado que ele menciona lá, é bom frisar, não tem nenhuma relação com arrogância, com vaidade ou com algum complexo de superioridade. Não é se achar melhor que os outros. Não. É a satisfação super silenciosa e inabalável da pessoa que se tornou o único arquiteto da própria visão de mundo. Que assumiu o controle. É a paz de saber que as ideias que habitam a sua mente são genuinamente as suas próprias ideias, e não um empréstimo barato daquela poça d'água coletiva. Nossa, isso nos obriga a olhar pelo retrovisor agora e contemplar o arco narrativo magistral que a gente percorreu a partir de uma única página, né? É incrível como cabe tanta coisa ali. A jornada que esse documento desenha pra gente é quase heróica, porque a gente começou lá no nível do solo, avaliando aquela natureza super sedutora e invisível do pensamento da massa. Aquela poça na calçada. Aquela passividade muito perigosa da esponja seca que vai sugando as opiniões, os preconceitos e as crenças do ambiente sem aplicar nenhum filtro, adotando só o caminho de menor resistência para garantir a sobrevivência social. O modo automático. E a partir daí, a gente foi forçado a atravessar a dor necessária do despertar cognitivo. Passamos por aquele luto de perceber que o distanciamento daquele conforto ignorante é, de fato, irreversível. Que não tem volta. A gente sentiu o desbotamento daqueles laços baseados puramente na conveniência osmótica. A separação geológica que você falou. Isso. Mas ao suportarmos o atrito gigantesco dessa travessia, a gente desemboca lá na planície iluminada da fotografia. A gente chega no estado de plenitude de braços abertos para o vento, que é a solitude intelectual madura. É isso. Trata-se, em última instância, de um mapa sobre a maturação da mente humana. Maturação, boa palavra. É a transição da infância intelectual, onde a gente depende absurdamente da validação constante do grupo para saber o que é real e o que não é. Para a vida adulta do intelecto, onde a nossa própria bússola interna é mais do que suficiente para guiar a gente, mesmo que o caminho pela frente seja totalmente despovoado.
Então, o que tudo isso significa para nós, na prática mesmo do nosso dia a dia? O que você acha? Significa que a promessa da liberdade intelectual é real, sim, mas ela não é gratuita de jeito nenhum. Ah, não mesmo? Ela cobra caro. Ela cobra um pedágio que é alto, contínuo e bem pesado. A moeda com a qual a gente paga o ingresso para o pensamento independente é o isolamento em relação àquela superficialidade comum. Exato. Porém, o grande triunfo desse documento que a gente leu hoje é provar que o destino compensa de forma, assim, esmagadora a cada passo solitário que a gente dá na caminhada. Compensa demais. Aquela sensação de orgulho justificado, a libertação das correntes invisíveis da conveniência social, a paz serena com o próprio intelecto, tudo isso vale o preço do ingresso. Com certeza absoluta. A lição central de Feliz com a Solidão é um convite muito ousado para quem escuta. Não tenha medo das consequências da sua própria inteligência. Sabe? Não desligue o seu purificador de ideias só porque o ruído do motor está incomodando os outros. Isso levanta uma questão importante. Uma reflexão que transcende as margens lá do PDF e joga a gente direto de volta para o mundo real. Opa, lá vem, qual é? Se a gente assumir que o pensamento crítico genuíno exige esse distanciamento irreversível das dinâmicas da massa, e se esse processo invariavelmente conduz a gente a essa solidão altiva, que é serena e orgulhosa, como a gente descreveu muito bem aqui, Sim. o que acontece exatamente quando as trajetórias de dois desses seres pensantes, né, se cruzam por aí? Nossa, um encontro de solitários? Pensa nisso. Duas pessoas que atravessaram um atrito todo, que sofreram o luto do pertencimento ilusório e que atingiram essa mesmíssima altitude de independência intelectual. Dois filtros de osmose reversa se encontrando. Exato. Será que a natureza implacável do pensamento crítico permite que essas duas solitudes grandiosas coexistam no mesmo espaço, formando uma conexão rara, sabe, totalmente livre da lógica osmótica? É uma excelente pergunta. Ou será que o verdadeiro pensador independente, justamente por ter aprofundado tanto a sua própria singularidade, está eternamente destinado a caminhar sob aquele pôr do sol deslumbrante, absoluta e lindamente sozinho? Uau! É o tipo de provocação que se instala na mente da gente e faz com que o eco dessa discussão valha a pena pelo resto da semana inteira. Fica aí o mistério, né? Fica. E a gente deixa essa semente filosófica com quem nos ouve, claro, para que cada um de vocês continue germinando a ideia aí nos seus próprios momentos de solitude. Isso aí, reflitam sobre isso. O nosso muito obrigada a quem acompanha a gente por dedicar o seu tempo e por caminhar conosco por essas engrenagens do pensamento em mais uma análise profunda. Até a próxima exploração, pessoal!